FM. O WhatsApp 75991280043. Interatividade, descontração e informação na queridinha da região. FM 106,9. Voltamos a apresentar Notícias da 106. 7 minutos das 12 horas, nós estamos voltando com Notícias da 106. Olha, minha gente, o Secof tem o pesar de convidar toda a população jeremoabense para a Santa Missa do Dia dos Finados, que acontecerá nesta terça-feira, dia 2, no cemitério Jardim Alto Bonito da Secof, a partir das 8 horas, tendo como celebrante o pároco Padre João Batista Ferreira. Pensando na segurança de todos, avisamos que o uso de máscara será obrigatório. Desde já, a Secof agradece a participação de todos. Muito bem, nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio, mais uma vez, com muita satisfação, o capitão Aureliano Nogueira, comandante da 3ª Companhia de Polícia aqui em nossa cidade. Boa tarde, capitão. Seja bem-vindo à programação da Jeremoabo FM. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos os ouvintes da Jeremoabo FM. Gostaria mais uma vez de agradecer pelo convite, de vir fazer parte aqui dessa equipe e a gente explanar um pouco aí sobre nossas ações e outros assuntos mais que forem pertinentes à nossa atividade policial e que seja de extrema relevância para o município de Jeremoabo e os demais municípios de nossa responsabilidade. Muito bem, vamos começar aqui pelo resultado das ações que já têm sido realizadas pela polícia aqui em nossa cidade. Então, Adalberto, tenho ficado bastante satisfeito com a minha tropa, né? Todos os policiais que compõem a 3ª Companhia do 20º Batalhão, em que abraçaram a nossa causa, né? Voltada aí para algumas ações direcionadas para o trânsito em Jeremoabo e nas cidades também circunvizinhas. Temos percebido a colaboração de grande parte da sociedade aqui jeremoabense, no sentido de usar os equipamentos de uso obrigatório, mas ainda falta muito, viu? Ainda falta muito, a parcela que tem contribuído tem ajudado bastante, mas a gente ainda busca abranger uma parte bem maior e quiçá o todo, né? Porque a gente precisa conscientizar as pessoas do uso do capacete. Temos aí alguns exemplos trágicos, infelizmente, Adalberto, que aí acredito que há uns 20 dias atrás tivemos um cidadão aqui jeremoabense que perdeu sua vida num acidente de trânsito, onde eu acredito que se esse cidadão tivesse fazendo uso de capacete, ele poderia estar vivo hoje, né? Então, assim, nossas ações têm surtido efeito nesse sentido, né? As ações de fiscalização. Temos, Adalberto, sido mais duros, temos sido bem mais enérgicos em nossas ações. De alguns dias para cá, não estamos abrindo mão de notificar aquele indivíduo que vem cometendo a infração de trânsito. Então, passou a doer no bolso, né? Daquele indivíduo que anda cometendo infrações de trânsito. Período de conscientização já passou. Já passou. Né? Algumas pessoas, Adalberto, inclusive me indagaram. Poxa, capitão, a polícia deveria comunicar, deveria fazer um trabalho de informação. Eu fiquei sem entender. Por quê? Porque nós fizemos isso por 3 ou 4 meses. Fizemos inúmeras blitz. Todas as pessoas que nós abordamos estavam irregulares. Todas. E todas foram liberadas. Todas foram orientadas. Todas foram avisadas de que de que nós iríamos buscar regularizar o trânsito em Jeremoabo, né? Aquele cidadão que anda com o seu veículo 2 rodas ou 4 rodas. Então, assim, não cabe vir alegar que não tinha conhecimento. Até porque a lei a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Mas nós utilizamos do bom senso e fizemos, claro, um trabalho de comunicação, de informação. Inclusive, até utilizamos algumas vezes o espaço aqui cedido pelos senhores para comunicarmos, né, aqueles até então desavisados de que estaremos intensificando nossas fiscalizações, né? Então, aproveito para informar que não deixe de andar de forma regular, utilizando o capacete, utilizando os acessórios de uso obrigatório em seu veículo, porque isso é de extrema importância, certo?
E temos alcançado nossos objetivos. Ainda falta muito, Adalberto, mas somos incansáveis. Viu? Já mudou muito, né? Já mudou muito. A gente já percebe. O trânsito, sobretudo, o final de semana, que era um pouco... Havia muitos exageros, sobretudo na parte da tarde. Não sei se é quando o pessoal bebia mais um pouquinho, mas a gente já nota uma certa tranquilidade nesse sentido, né? Por certo, é o trabalho que a polícia tem feito surtindo efeito. Justamente, Adalberto. E a nossa intenção... Eu aproveito mais uma vez, Adalberto, para utilizar desse espaço e dizer que aquele cidadão de bem, o trabalhador que utiliza do seu veículo para o seu trabalho, para o seu ganha-pão, esse que fique tranquilo, fique sossegado. A gente pede apenas que procure regularizar, certo? Mas que não fique melindrado, não deixe de utilizar o seu veículo para tirar o seu ganha-pão, certo? Esse aí a gente, dentro do possível e dentro daquilo que nos for permitido, a gente vai estar dando todo o apoio necessário, certo? O nosso objetivo não é a busca incessante pela punição, e sim pela regularização, né? Fazer com que todos os cidadãos sigam o que o Código de Trânsito diz. São coisas simples, mas infelizmente alguns hábitos que já vinham sendo praticados por um bom tempo pela falta de fiscalização e, por consequência, até por conta da própria pandemia que aí vem ocorrendo, né? Acaba que dificultou um pouco essa questão dessa fiscalização. Muito bem, são 12 horas mais 23 minutos. Nós estamos conversando com o comandante da 3ª Companhia, o capitão Aureliano Nogueira. Registrar também a presença aqui do Cabo Gilvan, nosso amigo aqui também no estúdio, ele que faz parte também da 3ª Companhia. Uma outra questão que é sempre abordada aqui, geralmente é muito mais no final de semana, é a questão do som alto, né? A questão dos carros de som. Parece que já tem uma determinação aí do juiz, tem uma nova... Vai acontecer um novo posicionamento na forma de agir. Como é a situação? Gostaria que você explicasse para a gente. Então, Adalberto, como eu cheguei no município aqui de Jeremoabo, me acompanha não tem muito tempo, algumas coisas a gente vai aos poucos, né, ficando a par. E uma dessas informações que chegou ao meu conhecimento, inclusive foi até através do repórter Reginaldo Alves, que faz parte da equipe dos senhores aqui, onde ele me enviou, né, um tipo de comunicado, até por parte do juiz e do promotor aqui deste município, onde orienta que aqueles indivíduos que estejam conduzindo veículos, né, com som automotivo, seja fazendo anúncios de propaganda, enfim, e que estejam circulando por essas ruas principais essas que tenham algum prédio público, né, que estejam em funcionamento, que esses carros desliguem o seu som ao passar por esses lugares. Então, pude ver esse comunicado, inclusive mantive hoje pela manhã contato até com o promotor Leonardo Cândido, né, confirmando essa informação, e ele realmente falou que procede, uma vez que o indivíduo que pratica, né, que utiliza do seu carro em vias públicas, né, próximos a prédios públicos, ele acaba infringindo aí o artigo 42, né, da Lei de Contravenções Penais, que versa sobre a questão da perturbação do sossego e outras coisas mais. Então, assim, fica aí esse aviso para que o pessoal evite, né, no próximo aos prédios públicos, hospitais, escolas, fórum, enfim, que evite a utilização desse som. Caso contrário, a gente estará apreendendo o veículo e apresentando o indivíduo à delegacia. E ainda em relação a esse assunto, quando eu tive a oportunidade hoje de conversar com o promotor Leonardo, até combinei com ele de na próxima quarta-feira nós fazermos uma reunião com a presença do juiz também. Acredito que ele deve manter contato com o juiz para confirmar isso, para debatermos, né, nossas ações em relação à utilização de paredões, né, aqui no município e nas cidades circunvizinhas, de nossa responsabilidade. Então, na próxima quarta-feira, né, estaremos definindo como serão nossas ações, para daí passarmos a atuar na área. Certo, então... tem também, além disso, muitas vezes, além do paredão, tem os próprios estabelecimentos, bares, restaurantes, muitas vezes extrapolam os limites na questão do volume. É verdade, Adalberto.
Algumas pessoas acham que por ter uma autorização de algum órgão público para a realização daquele evento, por ter comunicado à Polícia Militar ou ao Poder Judiciário da realização daquele evento, ele acredita que por conta disso ele pode extrapolar, passar dos limites os quais a lei já estabelece. E aí é onde ele se engana. Ele consegue a autorização para a realização daquele evento. Ele tem que entender isso, para a realização, para que ele possa utilizar daquele espaço público e realizar o seu evento, mas não infringir o que as leis dizem, principalmente o que se trata do artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, que é a questão da perturbação do sossego ou a questão de crime ambiental, né? Então, assim, passou daqueles decibéis estabelecidos em lei, ele está cometendo um crime. Então, ele está passivo de ser conduzido à delegacia e responder por aquilo, né? Então, alguns organizadores de evento acabam esquecendo isso e acabam extrapolando. Não sei se é porque o pessoal está com os ânimos todo à flor da pele por conta desse período pandêmico que estamos passando, e passamos todo esse período sem a realização de eventos, e agora que essa pandemia aos poucos está, né, sendo controlada, o pessoal está naquela afã, naquele gás de querer fazer seus eventos, tentar recuperar aquele tempo perdido, aquele dinheiro que deixou de ganhar, enfim, e acaba extrapolando. Mas é importante que os organizadores tenham o cuidado, tenham a atenção de atender o que a lei diz. Porque se já tem orientado nossos policiais, se nós policiais militares formos acionados pela população, aquele evento esteja causando algum transtorno, nós iremos atuar. E iremos conduzir o organizador do evento para a delegacia. Muito bem, então já estão avisados, né? Muitas vezes o pessoal reclama, pede a presença da polícia nas cidades vizinhas. Muitas vezes a polícia não tem esse aparato para atender ao mesmo tempo, né, a todas as solicitações, né? Mas o cidadão, né, mesmo depois no outro dia, ele pode comunicar quando isso acontece, como é que deve proceder o cidadão com a orientação que a polícia passa, porque muitas vezes a polícia não pode atender, né? Imagine aqui você sair daqui com a viatura para atender uma ocorrência no Canché, né? Porque por conta de um som alto. Então, na Água Branca, enfim, né? São quase 40 quilômetros daqui para Água Branca, quase 100 daqui para o Canché, né? O cidadão, ele deve proceder como, capitão, nesse pós, né? Aconteceu, né? Não foi possível a ação da polícia, mas ele tem outra forma dele proceder. Então, Adalberto, eu sempre digo, apesar de termos um efetivo que poderia até ser maior, né? Mas temos um efetivo que dá para atendermos nossas demandas. Eu sempre digo que nunca deixaremos de atender nenhuma ocorrência. O policial militar ele é orientado a atender todas as ocorrências, até porque se assim fizermos, estaremos prevaricando, né? E prevaricação é crime, e nenhum de nós queremos estar sujeito a estar respondendo à justiça por uma situação boba. O que eu digo é sempre que tenha paciência, que na medida do possível nós vamos atender. Pode ser no Canché como em qualquer lugar. Só ter um pouco mais de paciência, porque para mim tirar uma viatura de Jeremoabo para ir para o Canché e deixar toda uma cidade desguarnecida é complicado. Mas eu não vou deixar de atender. Eu vou procurar outros meios, que eu tenho outras viaturas em outros lugares, em outras cidades, que podem me dar o suporte. Certo. Né? Que podem me dar o suporte para ir atender essas ocorrências nesses lugares mais longínquos, né? E em uma situação em que a viatura, e pode acontecer da viatura não ir, porque pode estar existindo naquele momento o cometimento de um outro crime, a viatura pode estar atendendo uma outra ocorrência como as demais cidades também, e o fato lá já esteja acontecendo, a orientação é que o cidadão ele se dirija até a delegacia e faça a denúncia, faça a queixa de que naquele estabelecimento ou aquele indivíduo cometeu determinado crime, para que aí a Polícia Civil também adote os procedimentos cabíveis, né, intimando o indivíduo para que ele também dê explicações sobre o ato o qual foi denunciado, né? Então, a orientação que a gente passa é que após o acontecimento do crime, é que também procure a Polícia Civil para realizar a queixa,
né, naqueles casos extremos em que a gente não pôde atender. Mas deixando claro que, a partir do momento que a gente está, Adalberto, atendendo uma ocorrência e solucionando aquela ocorrência, nós de fato e de imediato, iremos direcionar nossas ações para aquele atendimento. Muito bem, capitão. Esse tipo de ocorrência com relação a som alto, paredão, tem sido o maior número de acionamentos à polícia através do telefone? Olha, Adalberto, é uma pergunta bastante interessante. Por incrível que pareça, as maiores denúncias, as maiores queixas que nós recebemos hoje são justamente poluição sonora. E poluição sonora, ela engloba inúmeros... Você pode praticar a poluição sonora através de inúmeros instrumentos, né? Não só do paredão, do paredão em si, né? Está falando paredão como se estivesse direcionando só aquela questão. Mas outras coisas também, né? Justamente, até aquela caixinha de som que fica dentro de um estabelecimento, de um bar, pode ser o suficiente já para causar, né, poluição sonora. Então, assim, são inúmeros instrumentos que podem ser utilizados e hoje as denúncias que nós recebemos, a sua grande maioria, Adalberto, acredito que em primeiro lugar é a de poluição sonora. Então, assim, a gente tenta ao máximo primeiro orientar naqueles casos, pede ao cidadão que baixe o som, para a gente não chegar ao caso extremo de conduzir. Né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa está ali com a família se divertindo e acaba se empolgando um pouco mais por conta da ingestão de bebida alcoólica. Né? Como a gente tem conhecimento que boa parte da sociedade faz uso de bebida alcoólica. Então, assim, acaba se empolgando e perdendo um pouco da noção do som, né, em si. E aí a gente primeiro orienta para que não chegue ao extremo. Né? Mas, de toda forma, a gente pede, né, a população que utilize um pouco da consciência e pense no seu vizinho ao lado que às vezes ali está chegando do trabalho um pouco tarde e o que ele quer naquele momento é apenas descansar. Né? Então a gente também tem que pensar no próximo, temos que ser empáticos sempre. Isso é bastante importante. Bom, outro assunto que a gente ficou aqui, as motos estão chegando, né? A gente já havia falado anteriormente, na entrevista anterior, sobre as motos, mas as motos já estão chegando. Isso é uma informação, Adalberto, importantíssima, né? Já havia falado aqui em entrevistas anteriores que nós havíamos recebido 2 motos e que no primeiro momento nós iríamos empregá-las, uma vez que ainda estávamos com policiais sendo capacitados para o emprego naquela modalidade de policiamento. E, para nossa felicidade, agora já a partir do dia 1º de novembro teremos as motos rodando aqui no município de Jeremoabo, né? Reforçando mais o nosso policiamento, onde teremos uma área bem mais ampla a ser atendida, né? A modalidade de policiamento motociclístico, Adalberto, é uma modalidade bastante dinâmica, né? Então, o tempo-resposta para o atendimento das ocorrências será bastante reduzido. Né? E teremos um efetivo maior na área para atender as demandas que o município, que surgem no município durante o nosso serviço. Então, teremos aí mais policiamento nas ruas de Jeremoabo, reforçando o policiamento e ajudando cada vez mais aí a população de Jeremoabo no quesito segurança. Isso já a partir da segunda-feira? Isso já a partir da segunda-feira. A gente aqui... eu, Gilvan e toda a equipe aí administrativa da 3ª Companhia quebramos cabeças esses dias para ver o policiamento para colocarmos nessas motos, porque os veículos nós já tínhamos disponível. O que estava faltando, na verdade, era o policial em si para a gente empregá-lo nesses veículos. Mas aí conseguimos fazer mágica, né? E estamos aí agora à espera de que segunda-feira essas motos já estão rodando aí, fazendo motopatrulhamento na cidade de Jeremoabo. Gostaria de aproveitar e informar também que em Pedro Alexandre e Coronel João Sá, que são também cidades de minha responsabilidade, que já temos também 2 motos nesses municípios, certo? Já temos, cada município também já receberam 2 motos e que já vão começar logo a rodar também nesses municípios para reforçar o policiamento naquelas localidades. Deixa eu passar aqui um pedido, né, do pessoal da igreja de Nossa Senhora da Conceição, né, acho que vai acontecer o novenário, a da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Né, o pessoal gostaria que o senhor, capitão, conversasse com os donos de bar
da Praça do Forró, principalmente nas sextas-feiras, pois é quase impossível ver a celebração da missa nesse dia, né, que a missa acontece a partir das 19h30. Agradeço pela atenção, Andréia. Andréia. Ok, Andréia. Boa tarde, Andréia. É importante, Andréia, que esses problemas sejam comunicados a gente, né? Assim, nos dia a dia, nos finais de semana, como você mesmo citou aí na mensagem, para que a gente adote nossas ações. Ali eu acredito que tem uma concentração, acho que de 5 estabelecimentos ou mais que vendem bebida alcoólica e que nos finais de semana recebe uma quantidade de pessoas até significativas, né? Sempre que tiver ocorrendo isso, eu oriento a André que entre em contato com nós através de 190, solicite a nossa viatura, porque com certeza iremos atendê-la e até bom que iremos também aproveitar e solicitaremos também o apoio da equipe da prefeitura, que também, justamente para que também se faça o presente e fortaleçam as ações deles conosco nessas abordagens a esses estabelecimentos, certo? Eu peço ao André que sempre que ocorrer isso, André, comunique a gente, solicite nosso apoio que estaremos dando uma resposta. Creio que, não sei, eu não posso mensurar aqui porque não conheço o fato, né? A colaboração dos donos de bar, porque muitas vezes, né, fogem ao controle deles, não é o dono do bar, é alguém que encosta o carro tal, e acaba utilizando, ou não se incomoda com o outro, com a igreja. É preciso que todos podem funcionar ao mesmo tempo. A missa pode acontecer, as pizzarias, os restaurantes podem continuar funcionando, desde que um entenda que o outro precisa funcionar também, né? E não apenas um lado, né? Então, acho que está acontecendo um pouco isso ali. Eu já, algumas vezes na missa, a gente vai para lá e tem esse problema à noite, na sexta-feira, porque quando começa mesmo, diz, agora nós vamos trabalhar mais, aí, né, se extrapola muito, passa um pouco do limite. Justamente, é o que a gente sempre pede, né, aos proprietários de bares, né, que façam uso moderado do seu som, né, que pense no vizinho ao lado, que também não permita que donos de carro com os famosos paredões parem seus veículos, que liguem o som, porque aí vai trazer transtornos. Nós seremos acionados e com certeza daremos uma resposta. E eu acredito que para aqueles que não atenderem ao que solicitarmos, ele terá um prejuízo bem maior lá na frente, porque irá responder à justiça. Pois é, o pessoal que às vezes tem algumas reclamações com relação, estou recebendo aqui uma relação, às vezes, quando o 190 é acionado, não conseguem atender ou realizar a reclamação, né? Então, Adalberto, é bom deixar claro que o 190, quando liga... O 190 hoje é o principal número da Polícia Militar, né? Hoje é o 190, sempre foi o 190. E o 190, Adalberto, ele cai em Paulo Afonso. A nossa central geral, que nós chamamos o SICOM, Central Integrada de Comunicação, encontra-se a sede em Paulo Afonso, né? Então, assim... o policial, o indivíduo, o cidadão que precisar do 190 e não obtiver êxito em sua ligação, ele pode ligar também para a sede aqui em Jeremoabo, porque ele aí já tem uma comunicação até mais melhor, ele terá uma resposta até mais rápida por parte do nosso policiamento, né? Um número que eu sempre passo, sempre que eu venho aqui, às vezes que eu venho aqui na rádio, eu sempre passo, que é o 99952-0566. Esse é o telefone da sede de Jeremoabo. O cidadão já vai ter um contato direto com o policial que está aqui na sede, que por sua vez irá, caso entenda necessário, deslocar a viatura para o atendimento daquela ocorrência, certo? Então fica aí esse número que funciona também como WhatsApp, viu? Funciona também com WhatsApp. Então, para aqueles que necessitarem manter o contato ou até mesmo fazer denúncias anônimas, sabe, Adalberto? Também é muito importante para a gente, nos ajuda bastante em nossas ações. A participação da população conosco é de extrema importância, os resultados sempre são positivos, né? Então, esse número serve como WhatsApp e também como disco de denúncia. Pois é, então se você tem um problema aí na sua casa, muitas vezes a gente fica querendo que a polícia esteja em todo lugar
a todo momento não é possível. Agora o cidadão pode colaborar muito em qualquer situação, né? Tem um bandido escondido, tem um cara aprontando na comunidade, né? Qualquer situação suspeita, né? Você pode, né, de forma anônima, para não né, justamente dar uma luz aqui, olha, a polícia aqui, vocês dão uma olhada, tal horário, assim, funciona, assim, então a boca de fumo funcionando aqui. Isso mesmo. Né, porque, por vezes, a polícia não sabe, quem vive na comunidade sabe muito mais, né, e pode fornecer detalhes que enriqueçam, né, a ação da polícia. Justamente, Alberto. Então, inclusive, você tocou num ponto importante, que é a questão do anonimato. O cidadão que mantiver contato conosco na intenção de passar alguma informação pertinente, que ele achar pertinente, não há necessidade, a obrigatoriedade dele se identificar, né? Então, não há necessidade de se identificar, iremos, e caso se identifique, também que fique claro isso, que nós estaremos preservando ao máximo a sua identidade, né? Isso aí pode ter a certeza. Né? A gente não, de forma alguma, iremos expor qualquer cidadão que esteja contribuindo conosco no combate aí às práticas delituosas. Né? Muito bem, mais alguma coisa que o senhor queira pontuar, capitão? Eu gostaria, Adalberto, na verdade, de agradecer pelo convite, essa parceria eu enxergo como uma extrema importância para juntos aqui divulgarmos nosso trabalho. Gostaria de agradecer, e isso aí eu jamais deixarei de agradecer a tropa que trabalha comigo aqui, os policiais que compõem a 3ª Companhia. Cheguei aqui em Jeremoabo e encontrei policiais assim, excelentes, grandes profissionais, e assim, sem eles eu não comandaria isso aqui. A gente não comanda só, a gente trabalha em equipe. E eu tenho aqui, não tenho amigos não nessa 3ª Companhia, tenho familiares. Policiais que me abraçaram e que eu só tenho a agradecer pela dedicação, pelo trabalho de todos eles. E gostaria também, agora me lembrei, Adalberto, aproveitar para parabenizar alguns policiais. Hoje estamos com um total de 19 policiais. Estávamos com 19 policiais em curso, cabos que estão fazendo curso de sargento. Essa semana agora, desses 19, 4 já se formaram sargentos, né? Vão retornar logo mais para as atividades aqui em Jeremoabo, e agora estamos com 15 em andamento no curso de sargentos. E isso é muito bom, porque o policial acaba se sentindo mais valorizado pela instituição, ele vai subindo cada degrau mais e se sentindo mais satisfeito, né, naquela profissão a qual ele escolheu para a sua vida. Né? Agradecer a todos os companheiros e dizer à população de Jeremoabo que fiquem tranquilos, a gente pede apenas que, no quesito trânsito, que sigam o que o Código de Trânsito reza. É andar de forma regular, certo? Aquele indivíduo, trabalhador, cidadão de bem, pode ficar sossegado, porque muitos dizem, aproveita para dizer, Alberto, sempre utilizam aquela frase, porque a polícia não vai atrás de bandido, de ladrão, de traficante. A polícia, ela abarca, melhor dizendo, inúmeras vertentes. Desde o indivíduo que anda cometendo uma infração de trânsito até um traficante de alta periculosidade. E nós atuamos em todos os sentidos. Em todos os sentidos, Adalberto. Não é à toa que temos feito aí apreensões, a erradicação de roças de maconha, coisa que há anos não se fazia aqui em Jeremoabo. Temos apreendido arma de fogo, temos apreendido drogas. Então, assim, nós temos atuado em inúmeras vertentes. Só que a gente não pode também deixar a cidade com um trânsito totalmente desorganizado, como eu encontrei, né? Falo desorganizado no sentido do não cumprimento de leis. É nesse sentido que eu falo, certo? Então, vamos atuar. Espero contar com a colaboração de todos, certo? Nosso trabalho é árduo e continuará sendo, mas força de vontade para nós, todos os policiais militares, não falta. Okay? Muito bem, obrigado. Agradecendo, portanto, ao comandante da 3ª Companhia de Polícia aqui de nossa cidade, capitão Aureliano Nogueira. Agora aqui em Jeremoabo são 12h46, 12 horas 46 minutos. Notícias da 106, 12 horas 46 minutos. Olha, atenção, produtor rural de Jeremoabo e região que tem interesse em comprar excelentes vacas de leite, bezerras de inseminação artificial com ótimos preços. Entre em contato com o Dr. Diogo Veterinário através do
9974 1191 e faça um bom negócio. Repetindo,